Bom, Juliana Nochvander, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente, né, que é uma disciplina da pós-graduação em Direito da Federal, e a gente decidiu trabalhar a teoria de Luhmann para mostrar, né, como a gente tem pesquisado, como ela serve, como ela nos ajuda a olhar o mundo, olhar a sociedade, olhar o direito, certo? A turma é sua, o pessoal é bem tranquilo. Você diga a sua dinâmica, se você quer apresentar, falar, e depois eles perguntam se, à medida que você vai falando, se eles podem intervir, você diga aí sua dinâmica, fique à vontade, a turma é sua. Obrigadíssimo. Obrigada, Arthur. É sempre um prazer fazer qualquer coisa com você, né? Fomos companheiros no CNPq, companheiros já de tantos eventos, tantas na Abrage, enfim, é uma alegria muito grande, ainda que virtualmente, poder estar aqui junto de você e conhecer os seus alunos, né? A gente tem por muitos anos caminhado juntos e também no nosso interesse recíproco pela teoria dos sistemas. Bom, o que eu acho que a gente pode fazer é aproveitar um pouco esse tempo para eu falar, como o Arthur sugeriu, da minha experiência com a teoria dos sistemas, e, ao mesmo tempo, para poder conversar. É a Alice que está aí? É a Alice, Arthur? Está no quarto lá com a mãe. Deixa eu tentar. Deixa eu tirar o meu microfone, que aí resolve. Tira seu microfone, aí quando você... É uma delícia. Aí eu não vou querer dar aula, vou querer brincar com a Alice. Eu vou querer a Alice. Mas, enfim, vamos conversar um pouco sobre a teoria e, ao mesmo tempo, também, depois a gente pode abrir um espaço de diálogo para que vocês possam falar daquilo que vocês estão fazendo com a teoria. E aí a gente pode tentar discutir temas específicos de pesquisa, a gente pode trocar figurinhas um pouco nesse nível, quer dizer, muito mais do que uma aula, vamos fazer desse espaço, então, uma troca de experiências. E é exatamente isso que tem me interessado muito com a teoria dos sistemas, né? São 25 anos em que eu tenho trabalhado com a teoria dos sistemas, e esse meu encontro com a teoria dos sistemas foi um pouco fruto do acaso. Eu vou contar um pouco para vocês essa minha trajetória, mas desde esse encontro, né, desde o momento em que eu comecei a estudar a teoria dos sistemas, meio que por acaso, o que tem me interessado é aquilo que a gente pode fazer com a teoria, ou seja, para que uma teoria dos sistemas? Por que uma teoria dos sistemas? Né? Desde o início ficou muito claro para mim que a teoria dos sistemas abria uma possibilidade que outras teorias não abriam, né? Então, desde o início me interessou muito explorar essas possibilidades da teoria dos sistemas e, sobretudo, a possibilidade de observar a realidade de uma outra forma, né? Então, isso, eu vou contar um pouco esse meu percurso e vocês vão entender, então, como que foi o encontro com a teoria dos sistemas. E daí, depois, a gente pode falar um pouco sobre os conceitos e, sobretudo, sobre dois dos conceitos que têm me interessado e me mobilizado muito ao longo desses anos, que é o conceito de paradoxos e também um outro conceito, que é o conceito de acoplamento estrutural, que eu acho um conceito muito rico da teoria. Bom, como é que eu cheguei na teoria dos sistemas? Meu encontro com a teoria foi assim. Eu tinha me graduado em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, e isso lá se vão muitos anos, 1991, e naquele período o programa de pós-graduação em Direito estava muito efervescente, que chamava a atenção dos jovens pesquisadores, era o programa da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu fui para a Universidade Federal de Santa Catarina começar a fazer um mestrado em Direito, onde eu fui aluna do professor Leonel Severo Rocha, do professor Vará, né, um período muito, muito bom da Universidade Federal de Santa Catarina. E Luhmann foi o primeiro autor que eu li quando entrei no mestrado. Né? Logo de cara, o professor Leonel pediu que nós lêssemos a Legitimação pelo Procedimento, que tem uma tradução muito ruim no português, um texto importante, mas com uma tradução
muito truncada, difícil, né? O próprio Luma, quando eu o conheci, ele me perguntou, falou, mas não é possível, essa tradução do legitimação pelo procedimento é ruim mesmo, como as pessoas falam, como que Tércio apresentou esse livro com essa tradução ruim, ele me disse, e eu disse assim, olha, mas é porque é tão escasso no Brasil, né, uma tradução da sua obra é tão difícil, enfim, que é o que tem disponível e as pessoas têm lido, mas realmente é ruim, disse para ele, né. E o Sociologia do Direito, que naquela época já estava publicado, Sociologia 1, Sociologia 2 do Direito, então, de pronto, eu li. E foi um choque, né? Foi um choque. Sobretudo se nós pensarmos que ali, início dos anos 90, a gente estava muito embalado na ideia da redemocratização do Brasil e do papel que o direito poderia desempenhar nesse contexto de redemocratização, né? A Constituição, quer dizer, o grande tema do início dos anos 90 é a questão da efetividade constitucional, quer dizer, nós tínhamos uma Constituição que era muito avançada e começamos a entender naquele momento que o nosso grande desafio era fazer essa Constituição ser efetiva, né? Como se a efetividade constitucional também não dependesse de condições que eram condições políticas, que eram condições econômicas, que eram condições sanitárias, condições que escapavam totalmente do alcance do direito, né? Bom, não que escapem totalmente, no sentido de que o direito não tem nada o que fazer com isso, mas no sentido de que o direito também não pode dar conta de todas essas questões sozinho, né? Por isso que o tema do acoplamento estrutural se torna muito importante. E naquele momento, então, havia aquilo que eu chamo de um excesso de expectativas em relação ao direito. A teoria dos sistemas, ela tem uma característica, que é o fato de que é uma teoria que não oferece consolo, né? E quem era o autor, né, Arthur, que embalava esse excesso de expectativas nos anos 90? Era Habermas, que era o grande autor da moda no Brasil, né? Era Habermas, e no campo específico do direito, Ronald Dworkin, né? Esses que com a ideia dos princípios, da justiça como integridade. Então, esses eram os autores liberais, né? Defensores do liberalismo político, que embalavam essas expectativas, esse excesso de expectativas no direito e na forma jurídica. Então, ler Luma foi choque, né? Porque Luma, diferentemente desses autores, não oferece consolo, né? Ele não dá consolo nenhum. Tem uma expressão que o Georg Müller cita no livro dele, que um amigo alemão dele usou, da teoria Kuschleck, né? Da teoria travesseirinho, da teoria que oferece conforto. E ele diz assim, é uma teoria que não é uma teoria Kuschleck, né? Não é uma teoria que ofereça consolo. Então, naquele momento, a gente nos anos 90, eu não sei o Arthur, mas lá aqui na UFMG, a gente tinha uma formação ainda muito dogmática, né? Então, a gente não tinha a formação que vocês tiveram na graduação, na parte teórica, filosófica, lendo autores contemporâneos. O mais moderninho que a gente lia era Kelsen, né? Naquela época. Então, eu era muito ingênua quando eu li o Luma, eu não conseguia distinguir muito bem aquilo que era uma observação ou uma descrição da realidade e aquilo que seria a opinião do próprio Luma. Então, parecia que era o Luma que queria que a democracia não desse certo, parecia que era o Luma que achava que o direito não pode resolver os problemas sociais, que o Luma não tinha fé nos direitos humanos, né? ou achava que a soberania popular tinha uma função simbólica, semântica. Então, isso foi isso tudo para dizer que a minha primeira reação com a teoria dos sistemas foi uma reação de muita rejeição. Definitivamente, eu não gostei da teoria dos sistemas. Assim, não era Kuschleck, não era confortável, não oferecia consolo. Bom, durante o mestrado, eu tive contato com outros autores, e durante o mestrado, eu fui convidada por um ex-professor da UFMG, o professor João Batista Vilela, me chamou,
e me perguntou se eu gostaria de ter uma bolsa para passar um período de pesquisas na Itália. A bolsa era uma oferta do Ministério das Relações Exteriores italiano e tinha o objetivo de desenvolver pesquisas na área de integração europeia, integração do direito europeu e do direito latino-americano. E aí, na época, eu estava lendo do Working e a ideia foi, vou fazer uma pesquisa sobre a aplicação dos princípios gerais do direito pelo Tribunal de Justiça Europeu. Né? E eu achava, na ingenuidade dos meus 22, 23 anos, que realmente, nos princípios gerais do direito, a União Europeia encontraria um substrato jurídico comum capaz de fundar um direito europeu. Então, ganhei a bolsa e fui para a Itália com esse objetivo. Meu marco teórico, obviamente, era Ronald Dworkin. Quando eu cheguei na Itália, fui fazer a pesquisa na coletânea, na Aracolta de jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu. Naquela época não tinha esse negócio de internet ainda na Europa, era 94, mas a internet não tinha chegado na Europa, isso pelo menos nas bibliotecas. Eu fiz uma pesquisa que foi manualzona na biblioteca da Câmara dos Deputados, na Itália. Então, pegava as revistas, procurava manualmente todas as sentenças em que o Tribunal de Justiça Europeu havia decidido com base em princípios gerais do direito e fotocopiava essas sentenças manualmente. Eu mesma fotocopiava, também não tinha serviço de xerox. E aí recolhi mais de uma centena de sentenças em que desde 1957 até aquele período, 94, o tribunal havia decidido com base em princípios gerais do direito. E eram muitas. Comecei a ler e analisar essas sentenças quando eu me deparei com uma situação que eu não esperava. Né? E qual foi essa situação? A situação era que o tribunal criava os princípios que ele dizia que aplicava. Eu falei, pô, mas isso daí não estava no script. Como é que o tribunal cria aquilo que ele aplica? Por exemplo, havia um princípio que passou a ser muito usado pelo tribunal, que se chamava princípio da direta aplicabilidade do direito europeu. Então, isso surgiu num caso que aconteceu na Itália, um juiz italiano, numa questão de subsídio para a produção de grãos, subsídio europeu para a produção de grãos, decidiu aplicar o direito europeu em detrimento do direito italiano. E aí o caso foi parar no Tribunal de Justiça Europeu, e o Tribunal de Justiça Europeu disse, não, o juiz italiano pode fazer isso, porque é princípio geral do direito europeu a direta aplicabilidade do direito europeu. Só que isso nunca tinha aparecido em lugar nenhum. Quer dizer, é claro que o direito europeu tem que ter uma base muito jurisprudencial, já que é um sistema de informação naquele momento, né? E aí o tribunal foi e decidiu dessa forma, dizendo que era princípio do direito europeu. Depois, em outra decisão, ele recorreu. Não, é princípio do direito europeu, já decidi anteriormente, e por aí vai, e isso se fixou. Mas também me deparei com situações como as que o tribunal aplicava o princípio da igualdade de uma maneira completamente diferente do que era a tradição desse princípio da igualdade. Então, por exemplo, uma situação que envolvia uma aeromoça da companhia belga Sabena. Essa aeromoça se aposentou com o mesmo tempo de serviço, na mesma função que um colega do sexo masculino. E a aposentadoria dela era muito inferior à do colega do sexo masculino. Então, ela recorre ao Tribunal de Justiça Europeu pedindo uma equiparação, que ela teria direito a se aposentar nas mesmas condições que o colega, de acordo com o princípio universalmente reconhecido da igualdade. E o tribunal, nesse caso, responde, que é um caso dos anos 60, responde, não, aqui, portanto, anterior à criação do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né? O tribunal responde, não, aqui na União Europeia a ideia de igualdade
ela serve, ela funciona naquilo em que ela cumprir as finalidades do Tratado de Integração Europeia, né? Na época ainda era o de Maastricht, né? O Tratado da Integração Europeia. Então, tudo era muito relativo. E aquilo me gerou uma frustração. Qual que foi minha reação? Né? Vou voltar para casa, a pesquisa deu errado. Por que essa frustração? Porque nós, juristas, a gente acha que a pesquisa ela serve só para corroborar as nossas hipóteses. Né? Então, se a pesquisa não confirma as nossas hipóteses, aquilo que o Vará chamava de senso comum teórico dos juristas. Né? Se a pesquisa não confirma as nossas hipóteses, então a pesquisa deu errado, vou voltar para casa, não funcionou, vou arrumar outra coisa para fazer. E, na verdade, não era isso, né? Era exatamente aí que, de fato, a pesquisa tinha dado certo. Eu encontrei algo de novo, eu encontrei algo que não estava escrito na cartilha da teoria do direito mais insensada da época, que era a teoria dos princípios do Ronald Dworkin, quer dizer, uma das mais cultuadas na época. Mas eu fiquei meio perdida, porque que rumo eu vou tomar? Nesse período, por acaso, por isso que eu digo que a vida é feita de acasos, né? Encontros e desencontros. Por acaso, eu conheci o professor Rafael De Giorgi. Ele tinha estado na Universidade Federal de Santa Catarina, quando eu já estava na Itália, e se tornou amigo do professor Leonel Severo Rocha, que era o meu orientador. Quando eu avisei ao meu orientador que a pesquisa tinha dado errado, ele falou, calma, eu conheci um professor italiano muito bom, muito competente, uma pessoa com quem você pode conversar e discutir um pouco isso, ele pode, inclusive, lhe ajudar, porque eu estava sem orientador também, porque o cara lá de Roma era um romanista que não dava conta de me acompanhar nessa pesquisa. Bom, marquei um café com o professor Rafael De Giorgi, contei para ele o problema, quando ele esteve em Roma, contei para ele o problema da minha pesquisa, e ele me disse assim, sim, os juízes criam os princípios que eles dizem que aplicam, isto é paradoxo. Eu falei, claro que é um paradoxo. E aí? Um paradoxo é algo que não tem solução. Um paradoxo é um beco sem saída. Ele disse, não, um paradoxo não é isso. Né? Os juízes aplicam os princípios porque eles criam os princípios. E eu não entendi nada. Mas aí ele me disse o seguinte, olha só, daqui a um mês está chegando em Lecce, onde eu leciono, na Universidade de Lecce, está chegando, vai ficar conosco lá para dar um curso, o professor Nicolas Luhmann. E você pode acompanhar o curso dele, conversar com ele sobre a sua pesquisa. Eu acho que na teoria dos sistemas você vai encontrar uma resposta. E aí eu já pensei, puxa vida, teoria dos sistemas, né, que eu achei tão antipática no primeiro contato, mas bora lá, estou aqui, é a oportunidade de conhecer também o professor Numa, vamos para a LET. E aí fui para a LET e mergulhei na teoria dos sistemas, comecei a estudar a teoria dos sistemas, segui o curso do Luhmann, que foi uma oportunidade fantástica, durante 4 meses, 3 vezes por semana, 3 horas de aula, foi o período em que ele estava escrevendo o livro Organização e Decisão. Né? Eu tenho os meus caderninhos de nota das aulas, até hoje eu guardo na minha estante, junto do volume de Organização e Decisão, porque segue rigorosamente, né? Até fiquei pensando, Arthur, talvez ele funcionasse dessa forma. Ele desse as aulas enquanto ele estava escrevendo os livros e fosse testando as ideias dele enquanto ele discutia os capítulos, né? Porque claramente as aulas consistiam naquilo que anos mais tarde estaria no livro. Bom, foi uma oportunidade muito interessante e desde ali ficou claro 2 coisas para mim. Né? Eu pude conversar com o Luhmann sobre a minha pesquisa, isso também foi algo extraordinário, poder ser orientada, né, por ele naquela pesquisa, e inclusive ele escreveu uma cartinha muito simpática no final, se responsabilizando pela minha orientação, que eu tenho moldurada lá em casa, porque
o cara lá de Roma não ficou muito contente de eu ter ido para a LET, não queria receber meu trabalho, aí o Luma ficou danado quando o cara não queria receber o trabalho, sentou-se sem ninguém pedir, na máquina de escrever Olivetti dele, digitou uma cartinha dizendo, olha, eu sou o responsável pelo trabalho dela, que eu acredito que vai terminar de maneira ótima. Então, foi uma coisa muito legal. Bom, mas ali, duas coisas ficaram muito claras para mim, né? Para que teoria dos sistemas? Né? Isso ficou evidente desde o primeiro momento. Porque a teoria dos sistemas pode resolver questões que outras teorias não podem. Né? A teoria dos sistemas consegue observar aquilo que outras teorias não conseguem observar. Como é o caso do tema dos paradoxos. Né? O tema dos paradoxos é algo que na tradição do pensamento filosófico sempre foi evitado, né? Sempre foi evitado pelos autores. Né? Por quê? Porque o paradoxo é uma situação de indecidibilidade, o paradoxo é uma situação, um beco sem saída. Né? Quando eu tenho a coexistência de duas proposições que se contradizem, né? Aquele famoso paradoxo do mentiroso, né? Um cretense diz, todos os cretenses são mentirosos. Ele está dizendo a verdade ou está dizendo a mentira? Já que ele é um cretense, né? Ele pode afirmar que os outros são mentirosos e ele não, quer dizer, então isso é uma situação paradoxal. Quando mais tarde eu fui hóspede do Instituto Max Planck de História do Direito na Alemanha, aconteceu uma situação muito interessante. Isso anos mais tarde, isso 10 anos depois. Luma já tinha, inclusive, falecido, isso em 2003. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre soberania, né? Estava revendo a minha tese sobre soberania, adicionando vários autores que eu tinha disponíveis ali e que eu não encontrava no Brasil. E estava lendo um autor inglês do século XV, que é o John Fortescue, que é um proto-constitucionalista inglês, né? Um daqueles constitucionalistas antes mesmo da invenção do constitucionalismo na Inglaterra. E aí tinha um livro do Fortescue, que o Fortescue que chama Diálogos com o futuro rei da Inglaterra, ou com o jovem rei da Inglaterra. Ele era preceptor de um rapaz que seria o futuro rei da Inglaterra. E aí o aluno dele pergunta para ele, mestre, o que eu devo estudar? Eu devo estudar o direito do meu país, o common law inglês, ou eu devo estudar o direito romano? Os altos princípios do direito romano, né, que era toda a ciência do direito continental europeia girava em torno do direito romano naquele período. E aí o mestre responde para o seu discípulo, não, deixe os altos princípios do direito romano para os prelados da igreja, não se ocupe das altas coisas, porque onde você procurar por princípios, você vai encontrar paradoxos. Essa frase exata está num texto do Luma, né, que chama Tautologia e Paradoxos na Autodescrição da Sociedade Moderna. Exatamente essa frase, quer dizer, a mesma ideia, não exatamente a mesma formulação, que vai estar no John Fortescue. Né? Nesse dia, por exemplo, eu estava pesquisando no Instituto, quando o professor Rafael, eu tinha acabado de ler isso, o professor De Giorgi bateu na minha porta me convidando para tomar um chá. Aí eu falei, entra, escuta isso aqui, quem escreveu isso aqui? E li para ele o trecho. E ele disse, Luma. Aí eu disse, não, John Fortescue no século XV. Né? Então, a tradição do pensamento filosófico é evitar o encontro com o paradoxo, né? Porque leva a essa situação de indecidibilidade. E a lógica clássica, ela exige o começo, ela exige o fim, ela exige vias de saída, né? Enquanto que a teoria dos sistemas, ela assume exatamente o oposto, né? Quando Luma fala onde você procurar por fundações, você vai encontrar paradoxos, o que Luma quer dizer é que a realidade é paradoxal, né?
que você sempre vai encontrar paradoxos, porque a realidade é paradoxal. E o paradoxo, para ele, não é um problema, né? O paradoxo, ele não é um problema, porque a realidade opera no modo paradoxal. O paradoxo é um problema para observação, para aqueles que querem descrever a realidade e estão comprometidos com uma lógica clássica, né, linear, que exige um princípio, que exige um fim, que exige tanto uma fundação quanto uma teleologia. Então, isso para mim foi uma quebra, né, uma mudança de paradigma, se quisermos usar essa expressão, uma ruptura de tal ordem ou uma liberação de tal ordem, no sentido de que você diz assim, então eu não tenho medo de observar as coisas como as coisas são. É possível observar e descrever a realidade como ela é, na sua paradoxalidade ou na sua contraditoriedade. Né? Nós não precisamos fugir da contradição da realidade. Então, isso foi muito libertador. E esse caráter libertário, eu dizia, da teoria, é quase, na minha opinião, que revolucionário, né, Arthur? Porque você assume uma posição em que tudo pode ser dito sobre a realidade. Todas as observações podem se tornar plausíveis, né? Então, o meu fascínio pela teoria dos sistemas, ele vem muito dessa liberdade que a teoria abre para a observação. E aí, de outra parte, algo que me incomoda muito, às vezes, no uso que se faz da teoria dos sistemas, é quando as pessoas acabam, desculpa, gente, é quando as pessoas acabam fazendo um uso dogmático da teoria dos sistemas. E isso é um risco, né? Porque é uma linguagem muito hermética, nós sabemos disso, uma linguagem super, tanto original quanto fechada, né? O domínio da teoria não é uma coisa fácil, então quando a gente começa a ter um domínio sobre os conceitos, um domínio sobre os termos da teoria dos sistemas, é quase como se tivéssemos acesso a uma senha, a uma chave que poucos têm, né? Então, é quase que tentador nós utilizarmos, vamos dizer assim, como uma forma de poder, né? De um poder pelo saber dessa linguagem da teoria dos sistemas. Então, é muito tentador o uso dogmático da teoria, né? Muito tentador. E o que eu sempre tenho tentado me policiar e alertar os meus alunos é exatamente isso. Olha, a teoria não é uma religião, a teoria ela tem que ser conhecida, desbravada, explorada, mas, sobretudo, o que importa é aquilo que a gente faz com a teoria. Quer dizer, o que a teoria torna possível, o que a teoria pode render para a gente, né? O que a teoria pode render. É isso que me interessa. Bom, então, como que eu tenho usado essa teoria? Depois a gente pode falar de conceitos específicos. Num primeiro momento foi essa pesquisa, eu brinco dizendo que, quando eu fiz a prova de titular, Arthur, o meu memorial foi assim, um percurso pelos paradoxos do direito, né? Porque eu comecei com os princípios do direito. Quando eu fui estudar os princípios do direito, eu tive que enfrentar o tema da União Europeia, onde aparecia a questão da globalização, da soberania, quer dizer, essas questões que também estavam muito presentes no início dos anos 90, e aí o meu doutorado na UFMG foi sobre a história do conceito de soberania, um lado que me interessa muito, que eu gosto muito da teoria dos sistemas, é quando Luhmann traz de Koselleck essa ideia de uma história semântica, da história dos conceitos, né? Como Luhmann observa, por exemplo, a evolução do conceito de constituição, né? O texto dele, Constituição como Aquisição Evolutiva,
eu acho um primor maravilhoso, né, como ele vai descrever a invenção da Constituição e vai trabalhar a mudança, né, conceitual no próprio termo Constituição, o sentido político e o sentido jurídico da Constituição, e como eles vão confluir na concepção moderna de Constituição, e ao mesmo tempo num sentido inteiramente inovador, inteiramente original. Então, eu trabalhei a questão da soberania e depois trabalhei também a questão dos direitos humanos, né? E ambos, tanto o conceito de soberania quanto o conceito de direitos humanos, na sua evolução semântica, se revelam como plenamente paradoxais, né? A gente vai ver que as transformações semânticas na ideia de soberania, as transformações semânticas na ideia de direitos humanos, elas acabam servindo para colocar um paradoxo no lugar de outro paradoxo, né? É a transformação de um paradoxo. Porque a grande sacada do tema dos paradoxos é essa, do Luhmann, né? O paradoxo, ele é operacional, né? O operativo, prefiro operativo que operacional, né? Ele funciona, o paradoxo faz render, o paradoxo, ele permite que as operações sociais, as operações do direito, as operações da política continuem, né? Ele é altamente operativo, ele permite a autopoiesis, a continuidade da autopoiesis do sistema. Só que quando ele é observado na sua estrutura paradoxal, quando aquilo que está latente aparece, que é o caráter paradoxal, por exemplo, do conceito de soberania, do conceito de direitos humanos, do próprio conceito de Constituição, então é preciso inventar ou ressignificar esse paradoxo ou inventar um novo conceito, quer dizer, inventar uma outra forma. Por quê? Porque os paradoxos, eles são conceitos que pretendem explicar a fundação do direito, a fundação da política, né? Então, vejam, direitos humanos, soberania, princípios gerais do direito, ou mesmo norma fundamental, se a gente for pensar na teoria do Kelsen, quer dizer, são sempre conceitos que estão querendo inventar um lugar de fundação para sistemas que não têm fundação exterior, para sistemas que fundam a si mesmos, né? Mas quando eles ocultam um paradoxo, né, eles fazem isso para que o sistema não precise ficar olhando o tempo todo para o seu caráter paradoxal e possa continuar a sua autopoiesis. Isso funciona enquanto funciona. Quando o paradoxo deixa de ser latente e se revela, né, no seu caráter paradoxal, outro paradoxo vem. Então, a história do direito, Luhmann tem o famoso texto como é que é? Da terceira questão, né, o uso criativo dos paradoxos do direito. A história do direito, ela pode ser descrita como uma sucessão de paradoxos. E eu digo que virou quase que uma especialidade minha observar e descrever os paradoxos do direito, né? Então, direitos, desde os princípios do direito, a soberania, no caso também, sobretudo, a soberania popular, os direitos humanos, e agora tenho me interessado muito também pela questão da democracia nos últimos anos, quer dizer, trabalhar esse caráter paradoxal da democracia. Bom, para não falar demais e deixar tempo para a gente poder conversar um pouco mais, esse encontro com paradoxos e esse caráter, vamos dizer, livre da teoria dos sistemas ou libertário da teoria dos sistemas, me fazem, me trazem também dois elementos que são muito importantes e que muitas vezes são exatamente pontos de crítica da teoria dos sistemas. E aí há um equívoco muito grande por parte daqueles que se colocam na posição de críticos da teoria dos sistemas. Não que ela não possa ser criticada, ela pode ser criticada. Eu mesma fiz uma crítica hoje, né? Eu acho um equívoco a apropriação dogmática da teoria. Isso é uma crítica que eu faço ao uso que eventualmente se faça da teoria, mas não me parecem justas as críticas, primeiro, que trabalham a teoria dos sistemas como uma teoria tradicional
em oposição às chamadas teorias críticas, né? Nos anos 90, isso era muito comum, nos anos 2000, e até hoje há muita resistência no chamado ambiente crítico em relação à teoria dos sistemas, porque acham que é uma teoria conservadora, exatamente porque é uma teoria que olha e observa a realidade tal como ela é, e não se ocupa, vamos dizer assim, de dizer nem como a realidade deva ser, nem de transformar diretamente essa realidade. E aí eu acho que há um equívoco muito grande, né? Eu acho que é uma teoria que tem um potencial crítico enorme, né? E hoje, por exemplo, isso está ficando cada vez mais evidente, porque hoje aqueles que nos anos 90 se autodenominavam críticos e se opunham à teoria dos sistemas, estão fazendo as contas com aquilo que desde os anos 90 a teoria dos sistemas estava apontando, por exemplo, os limites do direito, né? Hoje a gente está se deparando com o fato de que nós vivemos a ilusão de um excesso de expectativas no direito, né, de que o direito daria conta, por exemplo, e a efetividade constitucional de resolver todos os problemas sociais no Brasil, e que, na verdade, não é assim que acontece, e mais do que isso, que o direito no Brasil acabou sendo objeto de um uso político absolutamente desestabilizador da democracia recém-conquistada no Brasil, né? Então, houve uma perversão do direito no Brasil, né? E, em grande medida, eu, como professora de direito, eu me coloco na posição de que nós formamos essas gerações, em grande medida, que hoje, seja no Ministério Público Federal, seja na Justiça, levaram adiante esse uso político do direito contra o direito, né? Uma espécie de entropia completamente desestabilizadora e destruidora da ordem democrática brasileira. Bom, então, essa questão, eu acho que hoje, em meio à tragédia em que vivemos, nós temos a oportunidade de fazer um pouco as contas, né? E ver o grande potencial crítico dessa teoria, que já sinalizava para os riscos da democracia há muito tempo, né? Os riscos da democracia, os riscos do excesso de expectativas no direito há muito tempo, né? E a polêmica Luma Habermas nos anos 90 girava em grande medida em torno disso. E a outra questão é a questão também da pesquisa com a teoria dos sistemas, né? Como eu disse para vocês, o meu primeiro contato com a teoria dos sistemas, claro, teve aquele contato inicial no mestrado em Santa Catarina, foi através de uma pesquisa empírica. Quer dizer, eu cheguei à teoria dos sistemas porque eu fiz uma pesquisa empírica sobre a aplicação dos princípios gerais do direito no Tribunal de Justiça Europeu, e essa pesquisa não funcionou. Quer dizer, não funcionou na minha cabeça de jurista, né? Pelo contrário, funcionou muito bem, me mostrou algo que eu não sabia antes, né? E a teoria dos sistemas, ela foi a chave, né? O instrumental teórico que me propiciou ir adiante, teoricamente, em vista daqueles dados que eu consegui, que eu obtive, quer dizer, me permitiu compreender aquela realidade que eu estava observando, mas que eu não podia observar tal como ela era, porque o encontro com o paradoxo era verboten, né? Era proibido pelas outras teorias. E pela teoria dos sistemas, não, é o contrário, né? O paradoxo é a descrição da realidade, né? A realidade é paradoxal. Bom, então, uma teoria muito fascinante, muito desafiadora. Luma escreveu muitíssimo, é impressionante como ele escreveu e sobre tantos temas. Eu digo que não há uma vez que eu vá estudar, que eu vá escrever um artigo, que eu vá pesquisar sobre algo, que eu não descubra um texto novo,
ou que eu não releia um texto que eu já conheço e descubra algo de novo nesse texto, numa nova leitura avance na compreensão. Quer dizer, uma teoria muito rica de possibilidades, muito desafiadora e, ao mesmo tempo, muito criativa, né? Então, acho que o grande desafio para nós que trabalhamos com teoria de sistemas é levarmos adiante esse projeto criativo e construtivo do Luma, dando a nossa contribuição para a evolução da própria teoria, né? Porque a teoria ela não está fechada, né? Ela segue, ela tem uma trajetória própria. Quando Luma morreu, em 98, foi uma situação, ele já vinha doente desde 95, 96, e quando ele morreu em 98, eu soube um pouquinho antes de ser divulgado, porque o Luma pediu que só se divulgasse a morte dele depois do funeral. E do funeral fizeram parte os filhos, o irmão e o professor Rafael. Então, no dia em que ele morreu, pouco antes, ou dias depois, pouco antes do funeral, o Giancarlo Corsi, que à época morava em Lecce, me telefonou e disse: olha, o Rafael mandou avisar que o Lula morreu, ele está indo para a Alemanha, mas você só pode falar sobre isso, não se pode falar sobre isso até o dia tal, que vai ser o funeral, ou era no próprio dia do funeral, etc. Bom, eu estava, inclusive, indo da aula, estava a caminho da sala de aula, muito cedo de manhã, quando eu tive a notícia. Quando eu voltei, já no início da tarde, já estava sendo divulgado nos jornais alemães, já tinha internet nesse período. Bom, e aí um colega meu aqui da UFMG, né, na época eu estava na UFMG, o Marcelo Galupo, que é habermasiano, Arthur conhece, Marcelo Galupo me escreveu assim: desdiferenciou uma piadinha de muito mau gosto acerca da morte do Luma. E aí eu respondi: não, no mundo Luma não vive, mas na sociedade ele ainda vive. Então, a teoria dele é uma teoria muito presente, né? Que nesses anos todos ela tem encontrado derivações muito potentes, né? Há toda uma perspectiva agora que discute a aproximação ou uma leitura crítica da teoria dos sistemas. Eu tenho me interessado muito por esses autores que têm trabalhado uma visão mais crítica, como o Andrea Filopoulos, não consigo falar o nome dele, Arthur, lá da Universidade de Westminster, em Londres, ou o próprio Hans-Georg Müller, ou o próprio Christian Hill, que trabalha a história constitucional, mas também numa pegada mais crítica. Então, a própria Helena Espósito, que é uma das lumanianas mais ferrenhas, ex-aluna do Luma, escreveu um texto muito interessante que foi publicado em português sobre a Luma e a teoria crítica, a teoria dos sistemas e a teoria crítica. Então, isso é uma derivação. Nós temos experiências muito ricas na América Latina, e eu acho que os autores latino-americanos que têm trabalhado com a teoria dos sistemas têm feito coisas muito interessantes, muito originais, né? Inclusive para mostrar que essa é uma teoria que não tem um caráter eurocêntrico, absolutamente. O fato de Luma ser um europeu, um alemão, e, por exemplo, descrever a sociedade moderna como uma sociedade funcionalmente diferenciada, não significa absolutamente que essa seja uma teoria que só caiba para a descrição da modernidade europeia, né? Ela pode ser muito, e é muito útil, muito interessante para a compreensão da modernidade também ao sul do Equador, naquilo que nós temos não de parecidos com a Europa, mas naquilo que nós temos exatamente de original e de muito nosso. Acho que o interesse dele também pelo Brasil, pela América Latina, vem muito disso. Enfim, acho que o nosso desafio aí é seguir adiante com a teoria e fazer coisas com essa teoria. Então, eu abro
para perguntas, Arthur, para a gente continuar debatendo, se quiserem discutir algum tema específico. Eu tenho uma pergunta, se puder começar. Não, acho que agora é vocês aí explorarem ela o máximo, à vontade aí, como ela propôs, né? Vocês quiserem colocar a situação da pesquisa de vocês e pedir aí a ela ajuda ou caminhos, certo? Fiquem à vontade. Eu queria começar comentando um ponto que a senhora tocou. Primeiro, muito obrigada pela exposição. Eu gosto desses detalhes que a senhora trouxe, das oportunidades de estudar com ele, da carta. Me remeteu ao, assim, consegui me remeter ao tempo que a senhora estudou com ele, e são detalhes que, assim, muito particularmente, acho muito interessante. Mas eu queria... não me apresentei, meu nome é Marcele, eu sou orientanda do professor Arthur, do mestrado da PPGD, e queria começar fazendo uma pergunta sobre um comentário que eu tenho pensado sobre isso, que é a respeito da possibilidade de formulação de uma crítica a partir da teoria dos sistemas. Não crítica necessariamente concebida como teoria crítica, né, frankfurtiana, por assim dizer, mas é uma discussão que eu acho que eu até cheguei até a discutir em outra aula com o Cadenas, e a gente já teve a oportunidade de ouvir algumas exposições de alguns professores em que a ideia em que se aproxima da ideia de formulação de uma crítica. A gente chegou aqui a conversar com o professor Bachu, o Roberto Dutra também, apesar de não estar assim, especificamente formulando uma teoria crítica, mas você percebe alguns pontos de contato, enfim, a gente teve a oportunidade. E aí a minha pergunta, e é claro que eu concordo que não é para a gente ver a teoria do Luhmann do ponto de vista normativo, né, dogmático, mas a sensação que eu tenho é que a teoria dos sistemas, ela parte da premissa de que os sistemas, eles não precisam corresponder a nenhuma expectativa normativa do entorno. Então, o sistema não precisa ser nada em específico. E é daí que surgem as críticas de que a teoria do sistema suportaria qualquer coisa, inclusive antidemocrática. Então, a pergunta é, como, assim, e o próprio Luhmann, num dos primeiros trechos da Sociedade, ele fala que eles chamam de advertência metodológica, que esse não é um texto que se propõe a discutir as consequências dos atos dos inimigos autoelegidos, algo assim. Então, a pergunta que fica como é que eu vou formular uma crítica a partir de uma teoria, se ela parte da concepção de sistemas que não precisam corresponder a alguma expectativa normativa específica. O sistema pode ser, digamos assim, qualquer coisa. Essa é a minha pergunta. Ótimo, Marcele, boa pergunta. Bom, o sistema é o que ele é, né? É o que ele é aquilo que se produz socialmente, independentemente das intenções dos indivíduos, das subjetividades e das teorias, né? As teorias são, elas também, produto da sociedade. Então, o que o Luhmann quer dizer, e que eu acho muito interessante, é que, ao mesmo tempo em que uma teoria não é capaz de mudar o mundo, quer dizer, seria muito bom se o mundo pudesse se transformar de acordo com as nossas melhores intenções, né? Só que a realidade é muito mais complexa do que muitas vezes nós supomos. Então, se a teoria, ela não... E por que isso é incompatível com a sociedade, né? A ideia de que uma teoria seja capaz de transformar a realidade. Exatamente por causa da complexidade da sociedade, mais especificamente a complexidade da sociedade moderna, que é uma sociedade funcionalmente diferenciada. Quando fala-se em sociedade funcionalmente diferenciada, nós estamos dizendo claramente que nessa sociedade não existe uma racionalidade única, não existe uma sala de comando. O que nós temos são diferentes sistemas sociais funcionalmente diferenciados, ou seja, que se estabilizam, que se diferenciam tendo em vista a solução de um determinado problema social específico, né? Solução de problema no sentido de tratamento desse problema, abordagem desse problema, não no sentido de eliminação do problema, evidentemente, e cada sistema funciona de acordo com sua própria racionalidade.
né? Então, nós não temos na sociedade moderna uma sala de comando, né? E não vai ser a teoria ou a ciência que vai ocupar essa sala de comando. É claro que as teorias de caráter normativo, elas têm uma função na sociedade que é a função de exatamente projetar expectativas sobre como as coisas devem ser no futuro, e isso, em alguma medida, pode orientar o agir social. Mas isso é diferente de achar que a sociedade vai se transformar de acordo com aquilo que projetam as teorias, uma espécie de engenharia social, como se pensou a função da sociologia nos anos 50. Não funciona dessa forma, né? Nós já tivemos muitas demonstrações que não funcionam dessa forma. Mas isso não significa que a teoria não seja capaz de transformar a realidade num outro sentido. Por quê? Porque produção de teoria é produção de realidade, né? Então, quando nós, por exemplo, fazemos uma pesquisa sobre o direito nas comunidades, nas favelas no Rio de Janeiro, ou seja, como que se estabilizam expectativas normativas numa determinada região, mais pobre, mais periférica, onde nós não temos tanta presença do Estado, e em outras regiões e outras populações. Quando fazemos uma pesquisa empírica desse tipo, nós podemos conhecer muito daquela realidade. E até eu tive uma experiência muito interessante aqui em Belo Horizonte, no projeto que foi criado pelo professor Menelik, pela professora Miraci Buchin, na década de 90, e que até hoje existe, que é o projeto Polos de Cidadania, e até transformar em alguma medida a realidade daquelas pessoas, discutindo questões como cidadania, inclusão, exclusão com aquelas pessoas. Mas essa transformação é aquela comunidade que vai operar, não é a teoria incidindo sobre aquela. Então, a teoria dos sistemas, ela é, como toda e qualquer teoria, isso não é privilégio dela, ela muda a realidade enquanto ela mesma é uma produção de realidade. Bom, e aí tem um detalhe que é o construtivismo radical da teoria dos sistemas, né? Isso é muito interessante. O que é o construtivismo? Que o conhecimento não funciona para a teoria dos sistemas com a lógica do sujeito e objeto, né? Nós temos um sujeito cognoscente, um objeto conhecido, e não existe nenhuma relação entre um e o outro. Não, a observação, ela muda a realidade que ela é observada, ela constrói a realidade que é observada. A realidade é a construção de um observador. Então, a teoria muda a realidade, até porque não só porque a teoria é produção de realidade, mas também porque a realidade que a teoria observa é a realidade que a teoria observa. Outras teorias observam de maneira diferente, também constroem a realidade da maneira. Isso não significa em absoluto que a observação seja arbitrária ou que seja uma invenção do observador, né? Mas isso leva a sério o fato de que produção de teoria é produção de realidade. Então, aquilo que a gente pode chamar de teoria crítica, quer dizer, o famoso texto do Horkheimer, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, ele vai diferenciar exatamente isso, né? O caráter positivista das teorias tradicionais, que simplesmente descrevem a realidade, né, como se pairassem sobre essa realidade, e a perspectiva da teoria crítica, que é a de transformação da realidade, né? Teoria dos sistemas não é uma teoria nem crítica no sentido tradicional da teoria crítica, como você pontuou, Marcelo, você colocou isso muito bem, mas também não é uma teoria tradicional no sentido daquilo que o Horkheimer, naquele momento, 1937 é o texto dele, está chamando de teoria tradicional. A teoria dos sistemas, ela vai numa outra, ela assume uma outra perspectiva, né? E nesse passo, ela é tanto crítica da teoria tradicional, quanto crítica da teoria crítica tradicional, né? Que é essa teoria que tem pretensões de transformar o mundo, né? Seria muito bom se isso fosse possível,
mas a experiência já mostrou para a gente que não é dessa forma. Significa que a gente deve abrir mão da utopia, abrir mão da construção de expectativas normativas, dos nossos... Obviamente que não, mas nós temos que estar conscientes dos limites e das possibilidades da utopia. Aliás, eu acho que é um momento muito importante exatamente para a gente reabrir o espaço para a utopia, né? Não sei se eu te respondi, Marcelo. Respondeu sim, professora. Só um comentário adicional, eu acho que tem gente na fila, mas só aproveitando a pertinência temática, o meu grande incômodo, eu fico pensando, isso é uma coisa que eu tenho refletido bastante, até dei uma olhada em alguns textos do Fichte Lescano sobre isso, até porque a gente está tendo, paralelamente, alguns alunos que estão fazendo essa cadeira também estão fazendo uma cadeira de teoria crítica no programa de pós-graduação aqui da UFPE. E aí, isso, assim, acaba assim, suscitando algumas reflexões e algumas conexões. E acho que a grande dificuldade talvez seja que, como ela é uma teoria que é possível que ela, ao observar a realidade, permita a formulação de críticas, até porque ela constrói, talvez a minha grande dificuldade seja que ela não fornece um critério não arbitrário, digamos assim, para a formulação de crítica, né? Acaba sendo contingente, não sei se fui clara ao me expressar, assim, ela não oferece um parâmetro, digamos assim. Mas eu achei bastante interessante a observação de que a teoria dos sistemas não se enquadraria nem na teoria tradicional, nem na teoria crítica pela formulação de Durkheim. Mas obrigada, professor. Essa questão da não arbitrariedade é exatamente o problema da contingência. A gente não pode entender a contingência como arbitrariedade, né? Porque a contingência, ela significa que existem critérios de arbitrariedade que são também contingencialmente construídos, né? Aquilo que a gente chama de critérios de arbitrariedade também são contingencialmente construídos. Então, isso é levar a sério a questão da contingência. Obrigada, professora. Obrigada a você, Marcelo. Mais alguém, gente? Podem falar. Alfredo, você está no mundo. Aí, no chat, Juliana, as pessoas... que eu não estou vendo o chat. As pessoas estão escrevendo lá. Então, tem Alfredo e depois Anne. Ok. Então, Alfredo. Como aqui é muito tranquilo, não tem o protocolo do passar palavra, não sei o quê, as pessoas vão... Isso. Então, Alfredo, tá certo? Vamos no bate-papo. Alfredo está sem sair som, acho que está com algum problema do microfone. Ainda está sem som, Alfredo. Agora dá para ver aqui, ele está ligado. Tu deve estar com alguma configuração aí, que não, tu deve estar usando o microfone de algum lugar e a configuração aqui está em outro. Vai nesses 3 pontinhos aí do lado e vem configurações. Eu estava sem imagem, Arthur? Estava. Olha, não vi. Agora apareceu? Apareceu. Mais de cabeça para cima. Se você puder dobrar um pouquinho para aparecer mais seu rosto. Eu não estou me vendo. Agora tá bonito. Não, mais. Aí. Eu não estava me vendo, gente. Desculpa, achei que estava com a imagem. Não tô me Alfredo, vendo. nada? Alfredo, tenta entrar e sair, que talvez... Nada, ainda não tá ainda não. Alfredo, pode ser alguma coisa do teu fone também. Se tiver algum botão para mutar o microfone, talvez pode ser que seja isso. Né? Não sei. Bom, pode seguir com a Anne, Alfredo, enquanto tu se ajusta. Anne. Tira o microfone. Bloqueada. Não, agora eu tô com som. Tô com som, agora tá me ouvindo? Tá, perfeito, pode ver. Professora, primeiro, obrigada pela explanação. Marcele foi muito feliz nas considerações dela, né? Quando você foi falando aí, esse seu período na Europa, né? Como conheceu o Luma, etc. Para a gente isso faz uma diferença grande aqui. Veja, eu estou interessada em entender melhor, e aí eu vi que quando a senhora estava respondendo a Marcele, a senhora abordou
essa questão de como utilizar a teoria para a pesquisa empírica. Basicamente, como eu coleto dados e analiso dados, né, à luz das variáveis da teoria dos sistemas. Então, né, à luz da contingência, né, sem ser normativista, eu estou trabalhando com isso, né? Então, estou tentando criar um sistema de indicadores e fazer uma análise desse sistema de indicadores a partir da teoria dos sistemas sociais de Luhmann, né? Então, o sistema de indicadores em direito, né? No caso, a gente tem muitos, em política pública, né? No caso, eu estou tentando fazer um em direito. Então, esse é meu problema de pesquisa, é o que eu tenho ocupado minha mente, e eu estou nessa fase de coleta de dados, e estou muito interessada em entender melhor como que a gente pode modular a teoria, na verdade é isso, para trabalhar com a empiria, assim, né? Trabalhar com um volume de dados grande, etc. E aí, se a senhora pudesse falar um pouco mais dessa questão empírica, né? Como, às vezes, a gente não se perder num dogmatismo da teoria, né? Porque, às vezes, os dados levam a gente para uma coisa diferente do que a gente pensou. Você falou isso, ó, eu, de repente, achava que a minha hipótese era uma e quando eu cheguei lá era outra coisa, né? Então, eu tenho me deparado muito com isso, você vai fazendo e refazendo. E eu queria que a senhora comentasse um pouco mais sobre isso. Então, ótima pergunta, Anne, obrigada. Eu até escrevi agora, acabei de escrever um texto que eu mandei lá para o pessoal da USP, que fez um seminário ano passado sobre Luhmann e a pesquisa empírica, né? Então, refleti um pouco mais sobre isso. E começo o texto exatamente dizendo isso, né? Que quando eu fiz aquela pesquisa lá em Roma, eu estava preocupada em pensar se a teoria dos sistemas podia ser utilizada para fazer pesquisa empírica. Eu fiz, né? Eu fiz. E depois estava feito, quer dizer, o meu caminho foi esse. Então, só agora que eu parei realmente para refletir sobre as condições e possibilidades de se fazer uma pesquisa empírica com a teoria dos sistemas. Não foi só naquela experiência, não, Anne. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu falei do projeto Polos quando eu estava respondendo a Marcele, me lançaram um desafio, né? Eu cheguei aqui na UFMG, vinda da Itália e de Santa Catarina, e o professor Menelik me convidou para trabalhar com ele e me fez o desafio, olha, nós temos aqui o projeto Polos Reprodutor de Cidadania, em que nós trabalhamos com pesquisa-ação, a referência era o Michel Thiolan, e trabalhamos com vilas e favelas, trabalhamos com violência policial, população de rua, e vamos começar uma quarta frente, que é Mulher e Direitos Humanos, e queremos que você coordene essa frente e aplique na pesquisa, e aplique a teoria dos sistemas. Tipo assim, um desafio, vamos ver para que serve essa teoria dos sistemas, né? E aí, o que a gente fez? A gente usou a teoria dos sistemas para observar como os movimentos de mulheres do município de Belo Horizonte observavam a sua própria prática. Então, uma diferença, que é a diferença homem-mulher, né? Eles operam com essa diferença, como que eles, ao trabalharem a questão de gênero, junto às mulheres, por exemplo, grupos de prostitutas ou grupos de catadoras de papel em Belo Horizonte, eles muitas vezes reproduziam essa diferença que eles diziam que combatiam. Então, esse é um claro exemplo. Aí nós nos apoiamos muito num texto do Luhmann, que não trabalha a questão empírica, mas que se refere à questão das mulheres, que chama Mulheres, Homens e George Spencer Brown, chama esse texto, né? Na época, eu trabalhei com uma versão em italiano, que era uma tradução exatamente da Helena Espósito. Então, assim, eu simplesmente fiz, sem pensar, né? Então, quando se discute a questão Luhmann e a pesquisa empírica, uma primeira coisa que se fala muito, a teoria dele é muito abstrata, não tem base empírica. O fato dele ter construído, né, ele como sociólogo,
ter se dedicado, como ele diz lá no início da Sociedade, há 30 anos de um projeto de construção teórica, né, quando ele faz o concurso dele lá e pergunta qual que é o seu projeto de pesquisa? Teoria da sociedade, prazo de duração, 30 anos, custo nenhum, né? Ele realmente fez isso. O concurso dele foi em 68, 1998, ele morre, foram 30 anos de construção de uma teoria da sociedade, quer dizer, ele cumpriu à risca o projeto de pesquisa dele. Ele pretendeu fazer isso como sociólogo, quer dizer, a trajetória dele foi construir uma teoria sociológica. Ninguém pergunta para Weber se Weber estava excessivamente abstrato ou não, né? Ou o próprio Marx, que também cria conceitos que são bastante abstratos para dizer da realidade, porque Luhmann também cria conceitos que são abstratos para dizer sobre a realidade. Então, a teoria dele tem uma referência empírica e tem claramente uma base empírica. Agora, ele não fez pesquisa empírica, porque o empenho dele era a produção de uma teoria social. O que não significa que ele não lance mão de pesquisas empíricas feitas por outras pessoas na teoria dele. Por exemplo, ele gosta muito e utiliza muito a pesquisa antropológica, né? Então, ele vai na Margaret Mead, ele vai no Radcliffe Brown, ele vai em todos esses antropólogos e traz muita referência desses antropólogos na teoria dele. Ele utiliza pesquisas econômicas, pesquisas no campo da educação, quer dizer, ele faz uma apropriação secundária de dados que foram levantados e colhidos por outros cientistas nas suas respectivas áreas de pesquisa. Isso ele faz o tempo inteiro. Agora, Luhmann, não pretendeu se apresentar como alguém que está fazendo uma pesquisa empírica, embora o tempo inteiro ele se refira à realidade, obviamente ele está observando a realidade. Uma coisa muito interessante, em algumas passagens, ele é inclusive muito crítico em relação à pesquisa empírica. E ele até usa a expressão arrogância, né? Ele diz que a pesquisa empírica ela traz consigo uma certa arrogância, como se as medições, os dados, os números, depois eu posso te passar essa referência, as medições, os dados, os números, eles fossem capazes de... Ali está lá. Eles fossem capazes de legitimar o conhecimento, né? Então, a pesquisa empírica ela pode ser utilizada também como instrumento de legitimação, simplesmente, do conhecimento. Ele chama atenção para isso. E uma outra coisa muito interessante do Luhmann, quando ele vai falar da pesquisa empírica, ou seja, na maneira como ele trata os dados, como ele observa a realidade, é que muitas vezes ele usa como exemplos, ele traz para a discussão teórica exemplos que são triviais, banais, né? Por exemplo, quando ele está falando de economia, ele diz assim, o fato de que todos nós usamos dinheiro para fazer pagamento. Ele está falando dos anos 90. A tendência é que cada vez mais a gente use plástico para fazer pagamento, mas, enfim, o fato de que todos nós usamos dinheiro para fazer pagamentos. É um exemplo que ele traz. Então, assim, ele muitas vezes chama a nossa atenção para coisas que são absolutamente triviais, banais, comuns, e que nós não refletimos sobre ela. Então, no simples, no trivial e no banal, ele encontra o exemplo de algo que ele está dizendo de absolutamente original e novo sobre a sociedade. Isso é um artifício retórico até, mas não só retórico, né? Uma estratégia teórica de aproximação da empiria que ele lança mão muitas vezes. Eu acho isso muito interessante na teoria dele. Eu gosto muito, porque eu até dou esse exemplo no texto que eu escrevi. Quando eu fiz a pesquisa dos princípios e marquei com o Luhmann um encontro para discutir a pesquisa,
encontro de orientação, né? Era uma reunião para ele me orientar na pesquisa. Ele me pediu que eu levasse a fotocópia das sentenças que eu tinha colhido. Ele já sabia do que se tratava, ele sabia que tinha sentença. Então, leva para mim as sentenças. Aí eu fui me encontrar com ele com uma pilha de sentenças, mais de 100 sentenças, carregando essas sentenças e tal. E quando eu cheguei lá e contei para ele o que eu tinha encontrado na minha pesquisa e a minha dificuldade, ele falou assim, posso ver uma sentença? Aí ele pegou aquela pilha e puxou da pilha, pinçou, assim, uma qualquer sentença. E caiu de ser uma sentença, assim, super mostrava aquilo que eu estava falando, né? Os juízes criavam os princípios que eles aplicavam. E aí ele leu a sentença e falou assim, tá bom. Ele fez aquilo, depois agora quando eu estava escrevendo, eu estava pensando, com um certo desdém, sabe? Posso olhar essa sentença? E puxou, assim, uma sentença qualquer, uma coisa, um certo desdém, tipo assim, para eu entender a realidade, eu não preciso saber quais foram as variáveis que você utilizou, como que você coletou essa sentença. Vamos supor que eu fosse conversar com o professor de metodologia da pesquisa empírica. Aí o professor ia me dizer assim, como que você selecionou essas sentenças? Mas como é que você tem certeza que você fotocopiou todas? Ou você fotocopiou só aquelas em que aplicam princípios que fazem parte da tradição do direito europeu? Como que você selecionou? Quais as variáveis que você está utilizando para analisar essa sentença? O Luma não me perguntou nada disso. Né? Então, assim, o interesse dele não era um interesse metodológico de legitimar o conhecimento alcançado pelo recurso a uma metodologia rigorosa que garante que aquele conhecimento é verdadeiro. Não, me dá uma sentença, deixou, pronto, foi suficiente. Então, foi a partir daí que eu comecei a refletir sobre a relação dele com a pesquisa empírica, que eu acho que é uma relação de muita... Ele não diz que não é importante, muito antes pelo contrário, ele recorre o tempo inteiro à empiria, mas ele tem profunda desconfiança da arrogância, da arrogância que pode estar por detrás de uma excessiva preocupação metodológica da pesquisa empírica, né? Com a quantidade, com os números e tal. Acho que um pouco por aí. Não sei se eu te respondi, Anne. Demais. Obrigada, professora. Eu acho que essa questão aqui você falou no final, né? Uma certa arrogância da metodologia da pesquisa empírica que às vezes termina travando a gente com muito insumo. Acho que isso aí é muito útil para mim. E eu fiz anotação aqui desses dois textos, né? O Mulheres, Homens, Joseph Spencer Brown, e esse segundo outro da pesquisa empírica. Obrigada. Legal, depois eu passo para Arthur. Assim, a dica que eu posso te dar... Tu tem, Juliana, esse texto? Tenho. Poderias depois disponibilizar, porque a gente tem uma pastinha e eu jogo para eles. Beleza. Pode ser? Beleza, Massa, te passo. Ô, Anne, a dica que eu posso te dar, antes de passar a palavra até para o próximo, é